Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Nos Teus Braços, na nossa escola bíblica. Nós estamos fazendo os estudos no livro de Gênesis e hoje nós vamos falar da lição que fala do propósito na vida de Isaac e na vida de Ismael, ambos filhos de Abraão. Vamos ler o texto que está em Gênesis, no capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Até aqui. Essa é a história mais clássica da linhagem de Israel. É a história do Isaque e de Ismael, a história de duas nações. Nós sabemos, e todos vocês também sabem, que Abraão casou-se com Sara, e Sara era estéril. E Sara foi envelhecendo, e nada de filho. E sabemos que a Sara um dia, conhecendo que Deus tinha um propósito de dar um filho a Abraão, ela disse assim: deite-se com uma das minhas concubinas, para que essa lhe dê o filho, esse tão sonhado filho, esse filho da promessa. E Abraão se deitou com Agar, uma egípcia, e esta mulher concebeu e deu à luz a um filho chamado Ismael. E logo em seguida, esse Ismael já adolescente, já crescido, o Senhor faz com que Sara gere um filho, fique grávida. E Sara, já de idade avançada, concebe e dá à luz a um outro filho, a Abraão, e este foi chamado de Isaque. É até aí essa história. Mas aí houve um problema. Abraão, que tinha a promessa de ter um único filho, ou um filho da promessa, agora tem dois. Ele tem um filho concebido com a escrava e tem um filho concebido com Sara. Qual é o filho da promessa? Isaque ou Ismael? Certamente o filho que Sara concebeu, a legítima esposa, Isaque. E a Bíblia diz que Isaque é o filho da promessa. E quando nós lemos o texto aqui agora, nós percebemos que Deus fala assim: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e vai ao monte para sacrificá-lo. Ora, o único filho, se ele tinha dois, então todos nós sabemos que Ismael foi gerado na carne, foi gerado de uma mulher que não entra na linhagem do povo de Israel, de uma egípcia. Aliás, Abraão, quando gerou o Ismael, nem Abraão se chamava, Deus trocou o nome dele depois. Ele era chamado de Abrão, um nome comum. O Abraão é pai de nações, pai de filhos. Então, a promessa começa verdadeiramente com um único filho, o filho verdadeiro, o filho gerado pela mulher de Abraão. Então, o que Deus faz? Quando há um conflito entre as duas mulheres, a Agar e a Sara pede que o pai mande embora a Agar com o menino. E essa história nos entristece bastante, porque o Abraão, com o coração partido, ele manda embora o Ismael. Mas Deus tinha uma promessa para Ismael, para ser também pai de uma outra nação, que hoje nós conhecemos como os árabes. Ismael foi embora. Ismael, o filho da carne, foi embora. E agora fica Abraão com um único filho mesmo, que é o Isaque. E está muito feliz, porque ele ama Isaque. E o menino está crescendo e o amor está fluindo entre Abraão, Sara e Isaque. Agora ele não tem mais com o que se preocupar. O conflito saiu. Então o que Deus faz? Prova Abraão. E fala assim: agora, Abraão, você pega esse filho, já mandou um embora? Agora pega esse seu único filho, e entrega para mim. Vai ao monte e sacrifica o garoto. E aí nós conhecemos a história de que Abraão foi, até lá o versículo 14 desse mesmo capítulo. Abraão foi, caminhou por muito tempo com o garoto,
com o Isaac, Isaac perguntando: pai, se nós vamos sacrificar no monte para Deus, cadê o animal? E aí o Abraão falou: meu filho, Deus proverá. E eles foram, e ali o Abraão estava pronto para sacrificar o filho mesmo. E ele levanta o cutelo, amarra o garoto, levanta o cutelo, mas Deus dá ordem e ele não o faz. Espiritualmente ele fez, porque ele estava impelido pelo Espírito em seu coração em sacrificar o seu filho. Mas não houve a necessidade, porque a prova era para Abraão. Mas o que tem essa história para nós? Quais são as lições que nós vamos tirar? Queridos, essa história está diretamente ligada a Jesus Cristo. Essa história está diretamente ligada a um propósito final. Não estaria essa história em Gênesis se não houvesse um propósito para que todos nós conheçamos. É que Deus deu o seu Filho por sacrifício e amor de todos nós. Então, quais as lições que nós vamos tirar desse texto ou dessa história? A primeira lição que eu quero contar para vocês dessa história de Abraão, Isaac e Ismael é a história de um pai bondoso. Um pai bondoso. Um pai que ama os filhos. Ama mais a um, mas ama. Um pai que se doa. Um pai que está se importando com seus filhos. Não obstante Abraão tenha cumprido uma ordenança de Deus e mandado partir Ismael, o coração de Abraão também foi com Ismael. Mas agora tem o propósito. Qual é o propósito do pai bondoso? Cuidar de seu filho, conviver com seu filho. Mas Deus fala: entrega seu filho. O único filho que você tem, o unigênito. Porque você entregando esse unigênito a mim, você vai se transformar em um pai de muitos filhos. E esse unigênito vai se transformar em primogênito. Essa é a diferença de um filho unigênito, o único, se tornando o primogênito, o primeiro de muitos. Então, de Isaac Isaac foi o primeiro de muitos filhos de Abraão. Porque depois de Isaac veio Esaú, veio Jacó, e aí toda a descendência de Israel. Então, nessa história, Isaac foi o unigênito, porque Deus falou que ele era o unigênito, ele era o único. E Deus transformou Isaac no primogênito, o primeiro de muitos. Então um pai bondoso, ele ama acima de tudo aquele que pode prover todas as coisas, que é Deus. Então quem é o pai bondoso? O pai bondoso exorta, o pai bondoso ensina, o pai bondoso cumpre aquilo que Deus ordena. E olha o que Deus ordena: entrega o teu filho. Por que essa história está diretamente ligada a Jesus Cristo? Porque Deus foi bom. Todos nós conhecemos João 3,16, né? Vai aparecer aí na tela, mas é um texto que todos nós sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que o Pai bondoso, o nosso Deus, o Pai das luzes, o Criador do universo, o arquiteto de todo esse sistema de homem, de terra e de céu e de anjos, ele é bondoso de tal maneira que ele é capaz de dar o seu filho. Quando Abraão foi, o Abraão também era um pai bondoso a tal ponto de entregar Isaac no sacrifício. E ele o fez, Deus é que não deixou. Agora Deus diz assim: eu sou bondoso de tal maneira que dou o meu filho unigênito. Já viu aqui? O Cristo era o único. Era o único de Deus. Aliás, ele era um com Deus. Aliás, Deus estava tirando algo dele para a humanidade. Estava tirando de dentro dele próprio, uma essência para morrer. Então ele era o único. Por quê? Porque sabia que se o Cristo morresse, ele se transformaria em o primogênito de todos. Então ele entra como unigênito e ressuscita como primogênito, tornando todos nós filhos de Deus. Então olha que plano perfeito,
Que plano maravilhoso! Mas um plano de salvar a humanidade e de transformar aqueles que creem em Jesus em filhos, só pode sair de um coração bondoso, querido. Um coração que quer fazer o bem, que ama a todos. Um coração que não se alegra com a injustiça. Um coração que não se alegra com a morte dos seus. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, por que Deus permite a morte de crianças, os genocídios, todos esses desastres no mundo? Queridos, o nosso Deus é um Deus bondoso, é uma essência dele, amor. Tudo que acontece no mundo, ela é uma extensão da maldade do homem. Tudo que acontece no mundo é a escolha do que a gente vem falando nessas lições, a escolha em viver a natureza caída de Adão, em viver o veneno de Satanás. Isso provoca os maiores desastres, as maiores dores. E também tem os desígnios de Deus. Às vezes uma pessoa que se fala era um santo e Deus levou. Também tem o outro lado. Também Deus se alegra com seus santos. Eu fico pensando que uma vez, em Gênesis mesmo, tinha um homem que andou com Deus, que era Enoque, andou com Deus. Enoque podia ficar na terra para perpetuar a bondade, mas ele era tão bom que Deus falou, olha, vou colher ele para mim. Esse homem, a terra não merece esse homem, vou trazer para mim. E aí é que diz a palavra que Deus se alegra com a morte dos seus santos, porque vai direto para ele. Mas Deus é bondoso, querido, acima de tudo é um pai bondoso, porque teve um propósito tremendo para salvar toda essa humanidade. Olha, melhor é o que vem do que o que nós estamos vivendo hoje. Deus salva para quê? Para este mundo? Não, Deus salva para o seu reino. Deus salva para a vida eterna. Aqui nós estamos com um salvo-conduto para viver nesse mundo, para dominar nesse mundo. Mas o propósito com Deus é nos levar para perto dele. E isso pode acontecer de diversas maneiras, porque Deus é bom. E o que eu quero dizer para você, que esse Deus bondoso entra na sua casa. Às vezes ele pede sacrifício. Não os sacrifícios que já foram pagos por Jesus Cristo, mas às vezes ele pede um esforço maior, um sacrifício. Eu fico pensando quanto nós podemos fazer pelo reino, por um pai bondoso. O sacrifício de ser exatamente bom, um sacrifício de emanar luz, um sacrifício de acordar, de pensar nos outros, de ser doador de vida. Isso Deus nos chamou também. Por que ele nos chamou? Porque ele é bom. Ele vai além da gente. Ele chega no próximo. Ele é tão bondoso que às vezes ele te abençoa para você abençoar o próximo. Ele enche você de riqueza, de graça para você derramar sobre a vida dos outros. Mas o egoísmo também impede muitas vezes que você veja o próximo. Ora, a vida de Deus com os homens passa, queridos, pelos homens. O propósito de Deus é dos homens para os homens. Isso é o que nós fazemos na terra. Então, tudo de Deus, de um pai bondoso, tem a ver com seus filhos. Tem a ver com a linhagem dele. Por isso, faça parte dessa linhagem. Você que ainda não tem que abrir o coração e entregar-se a Jesus, porque ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Entra nessa linhagem, confessando com sua boca, Jesus Cristo, toma minha vida, toma hoje mesmo, entrega meu coração. Como é que eu faço para ser seu filho? Abre a boca e diz assim, eu quero ser seu filho. Eu quero ser seu filho, Deus. Eu aceito, recebo Cristo. Se para ser seu filho é só entregar o coração a Jesus de verdade, né? De toda a minha alma, de todo o meu coração, com a minha vida, e crendo que ele ressuscitou, assim eu quero fazê-lo. Deus me encha da sua vida para que eu viva como um seu filho, porque Deus é um pai bondoso. A segunda coisa nessa lição é falar um pouco de Ismael. E falando de Ismael, eu quero falar de obras mortas. Por quê? Porque nós temos um problema. Por que Deus permitiu que Ismael fosse embora daquele jeito? Por que houve essa história triste de Agar com seu filho parar no meio do deserto, mesmo que sendo acolhido por um anjo? Por que isso? O que isso tem a ver conosco? Obras mortas. Tudo que é feito sem um propósito e sem um destino, que é Deus, fica considerado como obras mortas. Então Isaac, no propósito divino para Abraão, era obra morta. Então, o segundo ponto que eu queria falar com vocês é que as obras mortas, elas têm um plano de atrapalhar a gente de ver o propósito de Deus. Então, Ismael foi concebido quando?
quando Abraão se chamava Abrão, quando ele nem entendia o propósito, como talvez tinha só uma promessa, mas não estava inserido ainda no plano. Era um homem ainda. Deus não tinha colocado o desígnio total no coração e nem mudado o nome dele. Então, podemos considerar que o propósito com Ismael foi um propósito morto, sem um fim, fora do plano. E eu posso chamar isso de obras mortas. Olha o que o Senhor diz para nós, por meio do escritor do livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir, depois. Um dia nós vamos falar sobre esses rudimentos elementares de fé, mas hoje eu queria parar só no arrependimento de obras mortas. Ele fala assim, pondo à parte, eu não posso voltar no que é morto. É isso que o escritor de Hebreus diz. Olha, nós vamos separar um pouquinho as obras mortas das obras da carne, tá? Porque as obras da carne também podem ser consideradas como obras mortas. Porque essas obras da carne, ela tem um fim em si mesma, e no fim, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, ela se queimará no fogo. Então ela não vai cumprir propósito nenhum a não ser condenação. Então as obras da carne, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, que diz, olha, prostituição, lascívia, né, porfia, ira, essas coisas todas, elas fazem parte das obras da carne, que podemos considerar como obras mortas. Isso é um problema também para o cristão. Mas nós vamos falar no terceiro tópico. Mas essas obras da carne não é tudo. Existem as obras mortas mesmo, relativas à lei. E isso é um problema, sabe por quê? Porque essas obras mortas, elas exteriormente, elas parecem boas. Porque qual era o sentido da lei quando Deus deu a Moisés? É que eles cumprissem a lei com obras. Com obras. E todas as vezes que eles faziam alguma coisa que não cumpria a lei, isso era obra morta. Não cumpre. Se alguém não cumprisse toda a lei, não era perfeito. Muito pelo contrário. Havia a maldição da lei. O que era a maldição da lei? A lei foi imposta. Se você não cumpre 100% dela, maldito você será. Você pode cumprir 99% da lei, mas o 1% também te faz maldito. E tudo isso era transformado em obra da lei. Os sacerdotes ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, meus amados. Então, obra morta é qualquer obra que se faça, mesmo sendo com exigências da lei, mas ela é morta. Por que ela é morta? Porque ela não pode mudar o status de pecador para salvo. Então isso é a graça de Deus, ela transforma o pecador em salvo. Não a obra da carne, não a obra morta. Então o que faziam os sacerdotes naquele tempo? Viviam fazendo sacrifício para tentar se justificar. Mas isso tudo era obra morta, porque Deus tinha um propósito, revelar o Cristo. Um único sangue, uma única entrega, um único homem por toda a humanidade. Então o Senhor em Hebreus, e a carta aos Hebreus, ela é tão tremenda, ela fala de uma maneira tão profunda sobre o sacrifício de Cristo, que ela diz assim, olha, o sangue de bodes e de touros, ele nunca foi capaz de salvar você. Ele nunca foi capaz de perdoar de uma vez por todos os seus pecados. Mas o sangue de Cristo fez assim. Deus, quando derramou o seu sangue, quando ele morreu na cruz por causa de um pai bondoso, ele realmente cumpriu uma obra perfeita. Essa obra é chamada de aroma suave às narinas de Deus. Então Deus se agradou e cheirou a obra de Cristo. E ali começou a redenção de toda a humanidade. Então o que é uma obra morta? É tudo que a gente faz ou fez no passado com a intenção de se justificar, com a intenção de fazer com que nós mesmos sejamos o objeto da própria salvação. Mas olha o que diz
Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que Deus está falando? Que tudo que nós fazemos, aos olhos de Deus, sem Cristo é imundo, é obra morta. Então o que eu posso considerar como obra morta? Um Ismael que passou sem propósito. Agora em Cristo, tudo se transforma em obras boas. Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo que a gente tenta justificar, você sabe que eu chamo de trapo de imundícia? São aquelas pessoas que vivem errando e se justificando. Chegou tarde, não, cheguei porque é trapo de imundícia. Todo erro que você tenta justificar é trapo de imundícia, meu filho. Tudo na relação homem-homem ou homem-Deus, que você errado tenta se justificar, é trapo de imundícia. Para quem não sabe, o trapo de imundícia no Antigo Testamento era o pano que as mulheres usavam no dia do seu ciclo menstrual. Era para usar e jogar fora. E Deus fala, quando o homem tenta se justificar com obras mortas, tentando fazer qualquer tipo de sacrifício, sacrifício de tolo, isso é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia joga fora. Então, o que aconteceu com Ismael? Era da carne, não justificaria ninguém, não mostraria o propósito que Deus tinha com Isaac, nem só seria colocado no monte para demonstrar o que seria Cristo, não serve no propósito, então põe de lado, e Ismael foi de lado. O terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o futuro, queridos. A terceira coisa é que o seu passado antes de Cristo redunda em obras mortas. Então, o que é uma obra morta no sentido mais superficial? Tudo que você fez antes de Cristo. Ah, mas eu fiz coisas boas antes de Cristo. Para o propósito divino é obra morta. Ah, eu fui bonzinho, é obra morta. O bonzinho sem Cristo não salva-se. O mais perfeito sem Cristo não é do céu. Não adianta. E as pessoas dizem assim, eu conheço gente melhor que crente. Eu conheço um monte de gente boa que não rouba, casou uma única vez, ama a esposa, ama os filhos, faz obra de caridade, faz isso, mas o único problema dele é que ele não aceita Cristo. Então ele tem todos os problemas. Toda essa bondade dele vai redundar para ele uma vida fora do reino de Cristo. Então, o seu passado, tudo que aconteceu antes de Cristo, meu irmão, minha irmã, esqueça, é obra morta, não tem propósito, mas agora nós chegamos em Cristo. E eu pergunto, como é seu futuro? Porque o futuro de Isaac foi um futuro tremendo. Isaac tinha uma particularidade no serviço dele. Onde ele chegava, que era lugar árido, ele cavava um poço e tinha água. Então Isaac foi conhecido como o cavador de poços. E ele ficou rico, porque tinha um propósito diante de Deus. O seu futuro, querido, é um futuro muito próspero, abençoado. Onde você cavar, vai sair água. Porque nós temos diante de nós um rio de água viva. E ele está fluindo dentro de nós. Nos dias mais áridos da nossa vida, nos dias mais tenebrosos, há um rio de vida que corre do trono de Deus, ele borbulha dentro de nós. Então sabe qual é o maior problema dos crentes? São obras mortas. O teu passado te condena. Porque o próprio Satanás condena, né? Ele condena a gente. O passado nosso, ou o passado nosso que foi ontem, talvez seja uma arma para o diabo te colocar e te dizer, você não vale nada. Tua vida já acabou. Ora, meu filho, nós temos um futuro brilhante. E como nós refazemos o nosso passado? Com um futuro brilhante. Você escreve história em cima do passado. O passado é o passado. Então o problema do crente é isso, porque ele aceita o Cristo, mas não aceita as benesses de Deus, porque não se acha merecedor. A graça faz o merecido um profano que aceitou Jesus. Isso é graça. Então Deus dá, mas a pessoa que vive focada em obras mortas, no passado ela não se aceita. Ela não aceita que Deus possa fazer bondade para ela. Então você precisa entender a graça. A graça de Deus é a bondade dele manifesta para o pecador. Já não resta nem mais um sacrifício, querido. Acaba.
Tem pessoas confundindo o sacrifício da vida comum com Deus com os sacrifícios da lei. Não tem nada a ver, a lei passou. Sacrifícios de lá, matança de animais, acabou. Os sacrifícios agora que nós prestamos a Deus são sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor que tem como recheio a oração, o jejum, a devoção, a vida com Deus. Isso permanece, tá? Os outros sacrifícios, tudo que você tentar fazer para se autoflagelar ou fazer alguma coisa ligada à lei, isso passou porque a graça superabundou sobre nós. Então, quanto a isso, nós somos libertos. Deus nos agracia. O teu passado não deve te condenar mais, mas o teu futuro deve te trazer esperança. Porque a graça te leva a ver o futuro. E olha aqui o que o Senhor diz assim, olha, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos da geração de Isaac, temos um propósito, Romanos 8, 28. E sabe o que o escritor de Hebreus também, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, sabe como é que deve ser o nosso futuro? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, e está assentado agora à destra do trono de Deus. Então nosso futuro agora está em Cristo, está na linhagem do céu, está em Deus. E o que você precisa fazer? Olha para Cristo. Quando você olhar para Cristo, você vai encontrar graça. Quando você vai encontrar graça, você vai se sentir restaurado, regenerado, vivo. E quando a tua mente for renovada, você vai entender que você é poderoso nele. O que nós devemos fazer é mudar as nossas atitudes. Precisamos mudar. Se você roubava, não roube mais. Se você era um pecador, quanto mais, mude a sua vida. Você vai ser recebido de braço aberto pelo seu Deus. Então olhe para Ele, somente para Ele, para o nosso Cristo, olhando firmemente. É nele que nós achamos o nosso propósito. É nele que o nosso futuro fará sentido. É assim, olhando para a bondade de Deus, para o Pai das luzes. Eu quero que isso aconteça na sua vida nesse dia. Que a sua família, que vocês se entrelacem, deem as mãos e digam uns para os outros, olha, nessa força, nessa fé, de graça, de glória em glória, porque Deus nos tem dado graça. E viva o melhor ano da sua vida, mesmo com os sintomas de crises, o céu não está em crise. E é de lá que vem as nossas bênçãos. Eu quero orar por você, para que a vida de Deus entre, adentre o seu lar, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar essa família, esses filhos, esses senhores, essas senhoras nas tuas mãos. Senhor, que todos nós, Senhor, nos alegremos, com a esperança, com a expectativa de que o Senhor é por nós, que o Senhor vai reger e rege todos os nossos caminhos. Quero declarar a vida abundante, eu quero declarar a paz, o amor, quero declarar a iluminação de Deus sobre estas casas. Em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Queridos, é isso. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.